Atualmente, parece óbvio a muita gente que a ciência objetiva não satisfaz as necessidades mais profundas do homem. Não importa quanto conforto e bem-estar ela possa dar ao corpo e quanto orgulho ao intelecto. Na construção de uma psicologia moderna científica, não somente temos que satisfazer o intelecto, mas também fornecer alguma coisa a qual o coração e alma humanos possam responder. Hoje, no mundo inteiro, chegamos a um ponto em que o homem parece saber tudo e não entender nada. É ótimo reunir dados e correlacionar fatos estatisticamente, mas uma excessiva concentração sobre pormenores faz perder o contato com o poder integrativo, sinfônico e coerente do todo. Perdemos, portanto, o poder restaurador das grandes verdades universais. A ciência moderna encontra sua profundidade nos detalhes da matéria, e o maior problema decorre do fato de que essas descobertas nunca tornam a se juntar num todo completo e vivo, uma vez que parecemos ter inclinações para o estudo dos fenômenos complexos. As verdades simples, que são imutáveis, são esquecidas ou escarnecidas, conforme Goethe, 1950, escreve no Fausto: aquele que vai estudar a natureza orgânica primeiro expulsa sua alma com rígida persistência. Então, as partes em sua mão, ele poderá segurar e classificar, mas o elo espiritual, está perdido. Precisamos dar mais ênfase ao todo do que apenas às partes. Precisamos olhar ainda para os princípios universais ocultos sob a totalidade da vida, antes de começarmos a brincar com a natureza. A crise ecológica com que nos deparamos é apenas o resultado óbvio do uso que o homem fez do conhecimento, sem a orientação da sabedoria, isto é, sem um discernimento do padrão subjacente ao sistema inteiro. Na sua impaciência por rápidos resultados, os psiquiatras recorrem a drogas e a tratamentos de choque, e chamam isso de terapia. Os fazendeiros recorrem a pesticidas e fertilizantes químicos, justificando essas ações como uma necessidade econômica ou uma corajosa tentativa de impedir que a humanidade morra de inanição. O que a astrologia pode fornecer ao homem moderno é a compreensão dos princípios universais, da harmonia do todo e dos planos ocultos da natureza. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas nos Estados Unidos estão começando a se interessar pela astrologia, porque sentem nela a possibilidade de poder-lhes revelar a ordem e o significado de sua vida aparentemente caótica. Joseph Goodwege, 1967, autor de Astrology, The Space Age Science, mostra claramente o desencanto moderno com a ciência materialista. Parece que alcançamos o ponto de saturação com o materialismo. Ele não tem gerado nada além de frustração, ódio, guerras e lutas de classe. Sua meta é vaga e sem significação, um beco sem saída para a humanidade. Devemos admitir a existência de uma nova evidência, toda ela apontando, infalivelmente, para a sublime unidade e interdependência das coisas na natureza. Página 139. De fato, é impressionante observar como muitos cientistas e filósofos modernos admitem um aspecto mental e espiritual do cosmos. No seu livro The Mysterious Universe, Jeans, 1932, escreve: hoje há uma ampla medida de concordância, que no lado físico da ciência se aproxima da unanimidade, com respeito à ideia de que a correnteza do conhecimento está nos conduzindo para uma realidade não mecânica. O universo começa a se parecer mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. A mente
já não se apresenta como um intruso acidental no reino da matéria. Começamos a suspeitar que deveríamos, antes, saudá-la como criadora e governante do reino da matéria. O velho dualismo da mente e da matéria parece propenso a desaparecer, não pelo fato de a matéria, de certo modo, tornar-se mais nebulosa ou insubstancial do que tem sido até então, nem pelo fato de a mente se converter numa atividade da matéria, mas pelo fato de a matéria substancial se converter numa criação e manifestação da mente. Descobrimos que o universo mostra evidências de um poder planejador ou controlador, que tem alguma coisa em comum com a nossa mente individual. Não até onde descobrimos, no sentido emocional, moral ou da apreciação estética, mas na tendência para pensar de uma forma que, por falta de uma palavra melhor, descreveremos como matemática. Atualmente, muitas pessoas são atraídas para a astrologia porque ela revela esse poder planejador do universo numa estrutura matemática. Irving, 1971, explica que a filosofia do Deus está morto, dos tempos modernos, tem origem no fato de que o Deus material está morto, em caso que todos deveríamos tratar com alegria na medida em que deixa lugar para nascimento de uma concepção nova e mais completa da vida e do universo. As religiões orientais foram menos materialistas em suas ideias. Para criar o mundo, elas usaram um conceito que hoje poderia facilmente harmonizar-se com tudo o que sabemos sobre energia. Desde que a ciência ocidental descobriu que, na construção de um universo, a energia é uma força mais importante do que a matéria. Nesse sentido, bem que a ciência ocidental e a religião oriental poderiam cooperar. Mais uma vez, na existência além da morte, as religiões orientais não são materialistas. Tanto seu conceito de reencarnação quanto o do nirvana após a morte poderiam muito bem concordar com energia, como um futuro meio de existência, melhor do que espaço, tempo e matéria, conforme têm ensinado as religiões ocidentais. Essa ideia de que a matéria, da qual o grande universo é composto, nada mais é do que uma coisa intangível, do tipo a que chamamos de força ou energia. Talvez seja o conceito mais importante jamais formado pelo cérebro jovem do homem. Para a ciência, essa ideia tem menos de um século e até agora nem a ciência nem o público perceberam toda a sua importância. A nova ênfase sobre energia como uma realidade primordial sobre a matéria é analisada pormenorizadamente na parte 2 deste livro e no apêndice B, particularmente a relação dos conceitos de energia com a astrologia. Na vida cotidiana, o lado espiritual do homem é inseparável da vida psicológica. A própria derivação da palavra psicologia revela a estreita relação entre a mente do homem e a sua natureza espiritual. A palavra grega, psique, tinha originalmente 2 significados. O primeiro deles é melhor traduzido como alma, isto é, a mais profunda fonte de vida no homem. O segundo era borboleta, que tinha conotação de espírito imortal impregnando a natureza inteira e cada ser humano. Desde então, na maioria das vezes, psique tem sido definida como mente, embora muitos psicólogos experimentais e fisiológicos preferissem eliminar um termo tão imaterial quanto esse. Contudo, de acordo com as ciências espirituais e psicológicas da Índia, embora mente e alma estejam estreitamente entrelaçadas no funcionamento cotidiano da vida da maioria das pessoas, na verdade, elas são absolutamente distintas. Uma das doutrinas principais das formas avançadas de yoga é a ideia de que a alma só poderá ser livre quando não estiver escravizada à mente.
Felizmente para a psicologia, alguns psicólogos humanistas não se acanham tanto em considerar os aspectos mais íntimos da vida do homem, aquelas dimensões que transcendem as atividades meramente intelectuais e mentais. Uma psicologia baseada no comportamento observável, presumindo que somente os dados objetivos têm valor, na realidade não é nenhuma psicologia. Restringir o âmbito da psicologia ao estudo laboratorial de animais e aos padrões de comportamento manifesto dos seres humanos é incompatível com a definição de seu suposto objeto de estudo, ou seja, a psique, qualidade, mente, alma e espírito, que impregna todos os esforços humanos e talvez toda a criação. Conforme Jung apontou a miúde em seus escritos, não podemos ser objetivos quando estudamos a psique humana, pois temos que estudar a psique através da psique do observador. Isso pode ser visto como uma crítica a toda pesquisa denominada objetiva, mas certamente é da maior relevância para o estudo do homem em si e das atividades da sua vida interior. A tendência aos estudos objetivos na psicologia, particularmente na escola comportamentalista, faz ignorar um fato básico, que é exclusivamente humano, a criatividade. Conforme foi mostrado pelas pesquisas de Jung e também do psicólogo de crianças Jean Piaget, a mente não opera como um espelho passivo, mas antes como um artista ativo e determinado. Eis outra citação do livro de Rodin, 1968. A psicologia dos tempos modernos não pode se dar ao luxo, como fez aquela do século XIX, de contornar as urgentes questões atuais referentes à alma e fechar-se num laboratório cheio de aparelhos a fim de realizar experiências, imitando aqueles que lidam com a química e a física. A psicologia entra cautelosamente na vida, no processo ininterrupto da alma individual, nos seus altos e baixos, derramando luz sobre seus desejos e anseios secretos. Num estado de espírito similar, o psicólogo O. Hobart Maurer, 1969, escreveu que esta questão do ajustamento total do homem e da sobrevivência psicossocial não entrega facilmente os seus segredos mais íntimos aos tipos convencionais de inquirição científica. Esse fato explica por que a psicologia do século XX, em grande parte, tem se estagnado e continua sendo totalmente irrelevante para a vida cotidiana e para os nossos anseios. Ultimamente, os únicos psicólogos que têm feito progressos no sentido da compreensão da vida interior e da experiência imediata do homem são aqueles que se têm aventurado para fora dos domínios restritivos da inquirição científica convencional, incluso aqui aqueles que começaram a pesquisar áreas há muito negligenciadas, tais como meditação, pés, psicologia e filosofia orientais, mitologia e religião comparadas, utilizando também a astrologia e outras técnicas antigas como instrumentos psicológicos. Todas essas áreas de estudo, que poderiam ser livremente agrupadas como aspectos de uma psicologia verdadeiramente humanística, provaram que são úteis ao nosso esforço para libertar e utilizar criativamente as qualidades e capacidades imanentes do homem. Se o nosso objetivo no estudo da psicologia fosse desenvolver técnicas eficazes de condicionamento, lavagem cerebral e manipulação dos nossos semelhantes, então deveríamos nos concentrar no lado da vida do homem relacionado com o seu comportamento. Mas se queremos usar a poderosa ferramenta da ciência para avaliar-nos melhor e a outrens, para aprender a viver de forma saudável e harmoniosa, libertando o que há de mais inspirador e criativo no homem, então temos que perceber as limitações da abordagem materialista e começar uma aventura no desconhecido,
sustentados apenas pela fé na sabedoria da natureza e nos destinos elevados do homem.